Salve, galera! Mais um GS Pod Multistúdios do Empreendedorismo. Um programa que a gente procura trazer as feras do empreendedorismo, a galera que tem uma puta experiência. Alguns já estão até careca de tanta experiência que tem no segmento. Então, galera, hoje aqui a gente vai bater um papo super agradável, super maneiro. André Pivetti. Cara, eu conheço o André já tem tempo. Você deu palestra para a gente em 2002, não sei se você se lembra, no nosso primeiro MBA de franquia e serviços lá na Veiga de Almeida. Você foi lá mais de uma vez dar palestra. Você tinha cabelo e eu era mais magro. Para você ver como passa o tempo, né? Galera, o André, eu vou pedir para ele se apresentar aqui, para ele falar um pouco da história dele e depois, obviamente, da marca que ele representa, que ele tem há muitos anos e que é um super sucesso aqui no nosso país, tá? Fala um pouquinho, André, dessa sua trajetória, dessa tua experiência aí nesse mercado de varejo e que acabou indo para a franquia também. Bom, primeiro, muito prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É uma honra estar do lado dessa fera de tantos e tantos anos de varejo. Então, meu muito obrigado. Bom, antes de falar um pouquinho da First Class, eu vou falar um pouquinho do André Pivetti, né? Então, cuidado comigo, que esse sobrenome é extremamente perigoso. Ainda mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Fala. Assim, eu sou um ex-lavador de carro. Ex-lavador de carro, trabalhei por alguns anos lavando carro. E lá, onde eu lavava carro, era em frente a um estacionamento da Hering, em São Paulo. E eu vi aquela galera toda chegando com aquelas pastinhas 007. Gravata arrumadinho. E eu lá tive o sonho de partir para o mundo de venda, né? Ex-jogador de futebol, frustrado, porque a minha vontade de jogar era muito maior que a minha qualidade. Em um determinado momento da minha vida, eu vi um anúncio da Hering procurando vendedor, né? E esse vendedor tinha que ter carro com até 2 anos de uso. Esse vendedor tinha que ter nível universitário semicompleto, ou seja, tudo que eu efetivamente não tinha. Né? Mas o que você espera de um pivete? Né? Você espera que o pivete arrume uma forma de resolver. Bom, montei o meu currículo. Meu currículo, na verdade, o meu CPF era verdadeiro, mas o resto era tudo vontade que eu tinha. E comecei a participar dos processos de seleção da Hering, até que eu fui contratado, depois de quase 3 meses de testes, com muita gente participando, eu fui contratado e virei vendedor da Hering. André, ali, com certeza, foi a primeira realização do sonho de menino de uma pessoa. Então, você imagina um cara que era lavador de carro, que não tinha instrução nenhuma, conseguir virar vendedor da maior marca do Brasil. Né? Então, assim, isso aí para mim é uma coisa que eu carrego com muita emoção. Inclusive ontem, cara. Ontem foi um dia emocionante na minha vida, porque ontem eu reencontrei o meu primeiro supervisor. Que maneiro. Cara, ele estava com um amigo meu e esse meu amigo me ligou, porque ele falou, esse rapaz falou que trabalhava na Hering, ele ligou para mim de FaceTime. Cara, foi emocionante, porque você imagina, o primeiro mestre que eu tive no varejo, que foi o Machado, aliás, um beijo para ele aqui, se ele tiver a oportunidade de vir, eu vou ficar muito feliz. E eu, quando revi esse cara, eu falei, pô, obrigado, meu Deus, que consegui ver. E ele contou as histórias todas, né? Pô, você não tinha... Meu carro era podre, cara. Eu tinha que parar meu carro longe da Hering, porque, assim, eu fui dando jeito, mas eu entregava bem, entendeu? Então, assim, eu sempre fui um cara muito dedicado, essa é uma característica que eu carrego até hoje comigo. E foi aí que nasceu o André Pivetti empreendedor. Aí você vê, você tem uma frase que, porra, outro dia desse eu estava lendo, não foi sorte, foi fé, visão e atitude. Eu lá na empresa, a nossa missão é, através da nossa atitude, entusiasmo, movimento e vibração, a nossa missão é fazer o sucesso do seu negócio. Qualquer negócio, qualquer pessoa que não tem atitude, entusiasmo pelo que faz, né? Sempre. Esconder o carro lá para ir não sei o quê, movimentar as coisas e vibrar com aquilo, aí como é que dá? Aí as pessoas depois falam, hoje muita gente deve falar, porra, esse André Pivetti deu uma sorte do caralho, né? Porra, mas mal sabe quantos carros você teve que lavar para chegar até aqui. Muito bacana, cara. E para você ter ideia, eu alimento essa sorte o tempo todo, né? Eu já fiz 30 feiras da China. Olha só, sem cara. falar inglês. Então, assim,
É muito trabalho por trás, né? Porque, na verdade, assim, eu acho até que a sorte contribui, mas você tem que ajudar muito. Você tem que entregar demais da conta, né? A gente pega aí, pulando agora para a história da First Class, né? A First Class hoje é a maior rede de cama, mesa e banho do país. Nós temos mais de 250 lojas. Isso é muito bacana, porque são mais de 250 lojas, mas com uma média de mais de 5 lojas por franqueado. Ou seja, o cara ganhou dinheiro, Isso teve é muito sucesso. bacana. Isso é referência. Cara, isso para mim é muito maior do que o 250, sabe? Exatamente. Eu tenho muito orgulho de falar que a gente não é a maior, a gente é a melhor e maior. Porque ser maior, às vezes, é muito fácil, né? Você vai fazendo um monte de besteira no meio do caminho, mas você vê o sucesso das pessoas que estão do teu lado, é muito gratificante. Agora, como é que a gente constrói sucesso? É todo dia fazendo o teu dever de casa de uma maneira muito consistente, muito forte. E outra coisa, né? Se reinventando. Você falou, há quantos anos tem a First Class? 25 anos. 25 anos. Nós estamos fazendo 30 anos de empresa. Eu estava falando outro dia desse aqui, num bate-papo, que a gente tem que pensar fora da caixa todo dia. A gente tem que se reinventar todo dia, porque a concorrência está aí. Então, concorrente, eu digo que hoje em dia, em toda esquina, eu tenho um botequim, um cabeleireiro e uma consultoria igual a minha. A concorrência está terrível. E se a gente não pensar fora da caixa, se a gente não se entregar, se a gente não evoluir, a gente não cresce. A tua concorrência, acredito também que seja grande. Sim. Mas as pessoas acham que é fácil, né? Pô, cama, mesa e banho é mole de fazer. Deixa eu ir começar lá que eu vou fazer a first, second, sei lá o quê, e vou sair arrebentando. Eu falo muito isso. Vários concorrentes nossos que saíram, alguns que eu respeito muito e outros que saem se aventurando por aí, podem até roubar todo o nosso know-how atual, mas a nossa cabeça não rouba, né? Então a gente está sempre criando e sempre desenvolvendo novas etapas, novos negócios e trilhando novos caminhos. Fala da First Class. Bom, primeiro de tudo, a First Class é um filho, né? É a realização de um sonho. Eu, quando vendedor, lá atrás, eu enxergava que tinham 2 modelos de negócio, né? Era o primeiro modelo de negócio, que eram aquelas antigas boutiques que vendiam produtos bons a preços muito caros. Caríssimos. Né? E tinha o segundo modelo de negócio, que eram as lojas de departamento, que funcionam até hoje com produtos mais populares e preço competitivo. E não tinha ninguém no meio do caminho. E aquilo me incomodava. Eu falava, cara, se eu montar uma coisa que eu dê acesso às pessoas a uma qualidade, e se eu tiver, ao mesmo tempo, preços competitivos, eu vou criar um oceano azul dentro desse mercado de cama, mesa e banho. E a partir dali nasceu o sonho da First Class, né? Que é entregar o tempo todo o melhor produto possível pelo menor preço do mercado nacional. Então, assim, a gente constrói isso hoje, há muitos anos, inclusive, André, com muita autoridade, porque a gente é voltado para o consumidor final o tempo todo, né? Hoje, na verdade, eu tenho 3 consumidores, né? 3 consumidores. Eu tenho o meu primeiro consumidor, que são meus franqueados, que esse é o primeiro time que eu tenho que encantar o tempo todo. O meu segundo consumidor, que são as minhas mais de 1.000 abelhas, que eu chamo, que são as funcionárias da rede, onde a gente fala incansavelmente o tempo todo. Eu tenho rede social com elas, eu tenho grupo de WhatsApp com elas e fico ali o tempo todo trocando ideia. E o terceiro, e tão importante ou mais importante, são as nossas consumidoras no Brasil, que a gente quer o tempo todo fazer mais e fazer melhor por elas. Você tem o white label lá, você tem a sua marca. Sim, de produto. Perfeito. E toda essa produção é feita pela First Class ou é... Então, olha só, hoje mais de 60% do nosso resultado vem de países como China, Paquistão e Índia. Tá? O restante do mix é produzido no mercado nacional. Tá. E a imensa maioria, hoje mais de 95% do mix é marca própria. O resto a gente trabalha com algumas marcas que para a gente é importante agregar valor dentro da empresa. É muito bacana, muito legal. E aí, André, hoje você falou aí da First Class, da franquia. Qual é o perfil? Você falou dos 3 públicos, né? Mas o público final, o consumidor final teu, qual é o público que você tenta atingir com a First Class? Xará, assim, a gente consegue uma coisa dentro da roupa de cama que é muito legal,
né? Porque quando você fala de marcas de moda que as pessoas mostram para terceiros, ela normalmente é nichada, né? Então, assim, você pega uma loja que funciona, uma marca que funciona para o público A, normalmente não vai dar acesso para um público B, para um público C e vice-versa. Diferente de quem consome roupa de cama. Por quê? Porque as pessoas querem uma qualidade com um preço bacana, né? Então, a gente, só para você ter ideia, a gente no Rio de Janeiro, a gente tem loja desde Xerém até os melhores bairros de Zona Sul. O que a gente faz com isso na construção? Na verdade, é o seguinte, eu vou colocando o mix mais adequado para a região. Perfeito. Exemplo claro, Barra da Tijuca e Zona Sul. A gente vende muito branco. Então, a gente, na hora de abastecer o estoque, a gente abastece com mais branco, com produtos com uma qualidade de fios maior, né? Com uma gramatura de toalha maior. E a gente vai mexendo nesse mix à medida que você vai tendo uma área primária de influência com poder aquisitivo um pouco menor. Bacana. Eu posso falar isso aí, eu não sei que classe eu sou, mas eu me separei há 4 anos atrás e deixei muito dinheiro lá na First Class. E aí depois, agora, recentemente, eu me mudei de novo e deixei mais dinheiro lá na First Class. Então, quer dizer, eu não sei que público eu sou, mas realmente eu acabei comprando os produtos de cama, mesa e banho na loja. Eu fico feliz com isso porque você vê que assim, você compra e as pessoas que você conhece, tanto as que trabalham com você quanto as que trabalham para você, compram também na First Class. De vez em quando tem uma sacola lá, First Class, da galera. André, antes da gente continuar esse bate-papo, quer dizer, dando continuidade a ele até, o seu livro Nada é Impossível. Quando que você escreveu e o que você se baseou para escrever esse livro? Então, André, na verdade, assim, os livros mudaram a minha vida, né? Então, você imagina que um lavador de carro, qual acesso ele teria na vida? Né? Normalmente, pouquíssimo acesso. E o que acontece? Eu, depois de lavador de carro, eu virei vendedor. Né? Parei com o futebol, virei vendedor. Eu pegava ônibus de alguns lugares para outros. Eu parava em Madureira e comprava em camelô livro usado. E, como eu não estudava, eu ia lendo esses livros. E esses livros foram mudando a minha vida, a minha perspectiva sobre o mundo, abrindo a minha cabeça, né? E esses livros construíram muito do que eu sou hoje. Tanto que eu tenho o hábito da leitura, eu leio 2, 3, 4 livros por mês. Até hoje, gosto demais. E o que eu queria passar? Eu queria passar em vida uma mensagem para as pessoas que não têm oportunidade de que nada é impossível. Porque assim, eu sou um retrato vivo disso. Por isso nasceu a história do Nada é Impossível, a história do livro, que eu falo com muito carinho, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que não têm oportunidade que é possível, sim, você mudar de vida. Cara, é do cacete. Eu falo todo dia aqui, em todo bate-papo. A gente só vai mudar esse país se a gente tiver educação. Independe do lado A ou do lado B. A gente só vai mudar esse país se as pessoas tiverem interesse em buscar a educação, o conhecimento, porque isso é que transforma a gente. Lá no grupo hoje, há uns 3 anos atrás, a gente fundou, e gostaria muito que você participasse também, a gente montou um conselho de varejo, onde hoje a gente tem mais de 100 marcas lá. 100 marcas, donos de empresa, donos de shopping, executivos, em que uma vez por mês a gente faz um bate-papo, pelo menos, em que vai uma marca lá, para uma marca ou alguém falar de um determinado assunto, e depois a gente gera um happy hour para troca, porque eu acho que a gente só cresce e evolui se a gente trocar. Perfeito. Principalmente com outras pessoas que são mais capacitadas do que a gente. E, em decorrência disso, a gente acabou de lançar uma academia de negócios, porque essa escola, a gente tem a escola de negócios, a academia de negócios e o conselho de varejo. O conselho de varejo estava muito solto e a gente entendeu a necessidade de fazer uma academia para selecionar melhor, para a gente trocar mais mentorias, experiências, né, fora, não só experiências de negócio, mas como experiências que hoje a gente tem que trabalhar mente, corpo e espírito. Se a gente não está bem, mente, corpo e espírito, não adianta que o nosso negócio não vai fluir. E aí, voltando para a educação, cara, você falou uma coisa que é fundamental, é a gente se preparar, é a gente ler. Hoje, o acesso que se tem
para você adquirir conhecimento é muito grande. E eu vejo que muitas pessoas não se preocupam com isso. Ou a gente pega, com todo respeito à geração Z aí, mas sabe tudo, não precisa de nada, tudo que você fez está errado. O André, porra, meu conceito é muito melhor do que o dele. E o imediatista, né? O cara quer sentar na janela agora. Não é que nem a gente traz muito os nossos conceitos para as artes marciais. Na minha época, para pegar uma faixa preta, era branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Eram pelo menos 10 anos de treino. Hoje a gente vê faixa preta com 2 anos. Meia hora de treino, o cara já virou faixa preta. A mesma coisa nos negócios. Não adianta um jovem, com todo o diferencial que ele tem, com todo o conhecimento novo que ele tem, mas ele ainda não tem a maturidade, né? O jogo de cintura que os dinossauros têm. Verdade. E que tudo que a gente já apanhou nessa vida, né? Para chegar até aqui. E aí você falou dessa tua questão forte com os livros. Eu queria que você falasse um pouquinho dos valores e o propósito seu e como você passa isso para a sua empresa e para a sua equipe. Porque eu vejo que isso é muito forte em você a partir do momento que você fala dos seus franqueados. Que uma rede que tem 250 lojas e mais ou menos 5 franqueados é muito importante. Ano passado a gente trouxe para o Conselho de Varejo o Daniel Gentil. Ele é a 3ª geração de uma família franqueada do Boticário. Eles têm mais de 160 lojas do Boticário. Fantástico. Então, cara, é sinal que franquia dá certo e é sinal que tem marcas que dão certo. Então, eu queria que você falasse como você procura levar o teu propósito e os seus valores para dentro da sua empresa. Bom, André, a verdade é nua e crua e eu não abro mão disso de jeito nenhum. É fazer pelos outros o tempo todo o que eu gostaria que fizesse por mim. Ou seja, eu sempre me coloco no chapéu da pessoa o tempo todo, tá? Eu faço questão até de falar isso com o grupo, né? Eu prefiro que vocês falem o tempo todo, olha, a minha franquia é ruim, mas eu sou um cara sério, sabe? Porque assim, a seriedade é muito importante. É você colocar a cara para bater, é você estar ali conversando a respeito de qualquer coisa, é você não se colocar num pedestal porque você é franqueador, porque, na verdade, né, o franqueador só deu um pouco mais de sorte. Essa é a verdade. E quanto mais você tem as pessoas para perto, entendendo o que está acontecendo no ponto de venda, entendendo o que está acontecendo no dia a dia dela, humanizando a marca, porque assim, por trás de todo CNPJ tem muito CPF, com sangue, com suor, com lágrima, com construção de vida, com história, e assim, eu não abro mão disso. A First Class é cama, mesa e banho e sonhos. De novo, quando a gente escreveu esse livro em 2022, Empreendedorismo no Varejo, eu quis trazer alguns soft skills que todo empresário tem que ter. Hoje você tem que saber do teu produto, mas alguns soft skills que hoje todo mundo tem que ter. Inteligência emocional, negociação, liderança, negociação, como eu falei, e outros. E aí eu trouxe também alguns conceitos das artes marciais, porque eu acho que as artes marciais têm muito a ver com os negócios. Quando a gente está numa mesa de negociação, a gente tem que ter tudo que tem num dojo. Respiração, olho a olho, foco, disciplina, atitude, agilidade, né? E outros conceitos que a gente, a rigor, não precisava nem falar, mas a gente tem que falar todo dia porque muitas pessoas não estão praticando. E você falou o primeiro, que eu falo todo dia no meu time, respeito e humildade. Respeito e humildade são os últimos degraus da sabedoria. E a gente tem muita gente no mercado que não tem respeito pelo colaborador, pelo concorrente, pelo consumidor, e não tem a humildade, porque o que derruba um homem é o ego. Às vezes você vê e o ego começa a crescer, e isso não dá certo. E aí a gente vai para a transparência, para a ética, para a lealdade. E se a gente não passa isso, né, para a equipe, para os colaboradores, para os fornecedores, para os clientes, você acaba não tendo uma história.
quando hoje acabou aquela coisa do storytelling falso. A minha vovó tinha fazia um bolo e eu montei a minha marca de bolo. Outro dia chegou uma marca lá, até consolidada, forte, eu conheço ele há muitos anos. Aí ele veio, André, montei um outro negócio. Você quer ver? Aí ele começou a me dizer o que era, né? E ele falando comigo, eu falei, cara, mas esse cara nunca mexeu com isso. Aí ele, você quer ver a história? Aí ele começou a contar a história que ele desenvolveu para aquele produto. Eu falei, você quer que eu chore com essa história? Será que você vai convencer alguém, irmão? Ah, tudo bem, eu respeito, cada um tem a sua forma. Mas isso está cada vez mais fora de foco. O consumidor hoje, ele quer saber da tua história, ele quer saber dos seus princípios, ele quer saber o que você pratica de ESG, né? Práticas ambientais, sociais e de governança, de quem você está comprando, qual é o teu fornecedor, né? Isso tudo é muito importante. E começa com os nossos propósitos. Se a gente não tem propósito, se a gente não tem valor, a gente começa a se entregar e fazer coisas que não deveriam ser feitas. Então, cara, assim, eu acho muito bacana e admiro muito quando eu vejo pessoas que falam isso pelos olhos, né? Porque tem gente que fala pela boca. Então, quando a gente está trocando aqui, a gente vê, a gente é um pouquinho macaco velho já no mercado, a gente conhece se realmente tem fundamento ou não, como esse nosso colega que chegou lá com uma história bonita pra caramba. Ele é meu amigo de tempo, e eu tive até que falar, adorei sua história, vou fazer o quê, né? Não, eu queria só puxar um gancho aqui, que eu acho que é bacana. Nessa história dos 25 anos que a gente está fazendo, uma coisa que eu sempre fiz muito mal feito foi contar as histórias, ricas histórias de dentro da First Class. E a gente começou a contar para o público em geral, né, as histórias das pessoas que ajudaram e ajudam a construir a história da marca. Isso é lindo. Você vê, em 2020, a gente ia fazer 25 anos. E a gente ia fazer um evento, uma festa e tal. Estourou a pandemia, não teve como. Aí surgiu uma ideia dessa. Falei, cara, eu vou pegar depoimento de ex-clientes, de parceiros, de concorrentes, para ver o que eles falam da gente no mercado. Na época eu tinha até um sócio lá que estava comigo, besteira, palhaçada, isso é fácil de pegar. Falei, tá bom, mas eu acho que é importante. Eu peguei 48 depoimentos, ele pegou um. E os depoimentos, da forma como as pessoas se direcionavam à nossa empresa, de uma forma carinhosa e respeitosa, aí eu vi, cara, realmente eu acho que a gente está deixando um legado. Eu digo que hoje a nossa empresa, a gente está deixando 2 legados. O primeiro, com relação às pessoas, a gente. Eu faço questão, pode ter no mercado, a pessoa que não fale de mim, mas falar mal eu acho que é muito pouco provável. Então, o trabalho que a gente faz com as pessoas, colaboradores, parceiros, fornecedores, amigos, é muito forte. E o segundo são as marcas, né? Ao longo desse tempo todo, a gente já entregou mais de 2.500 projetos. Eu acho que em cada marca dessa a gente tem alguma assinaturazinha, alguma coisa que lembre. Então, isso que você falou, de pegar esses depoimentos, é muito bacana e parabéns, porque eu acho que é uma iniciativa que demonstra o quê? A prova social, né? E hoje em dia, isso é que mostra, separa, como tem um casal amigo nosso aqui, o joio do trigo. Então, você imagina que a gente montou uma outra coisa, que é muito legal isso, todos os anos, a partir... Começou em 2020 também, mas teve que travar por causa da pandemia, né? Mas todos os anos a gente abre para a equipe de vendas, né? Para a equipe de lojas, desculpa, de vendas não, para a equipe de lojas. Quem tem mais de 5 anos de empresa faz uma bateria de testes e a número 1 ganha a oportunidade de abrir uma franquia nossa. Que maneiro. Cara, é uma mudança de vida. É muito bacana, muito bacana. Então, assim, você vê aquela galera que deu a vida e dá a vida pela empresa, tendo a oportunidade também de virar uma varejista, realizar um sonho dela e mudar a história da vida dela. Cara, é muito legal. Pô, parabéns. É muito legal. Voltando à First Class, você falou de mix de produto. Eu queria que você falasse um pouco do seu VM, do Visual Merchandising. O teu VM, eu acho que é tentador para o cara entrar e comprar. Óbvio que você tem vários formatos de VM, de acordo com o posicionamento, etc. Mas toda vez que eu passo na porta da First Class,
mesmo que eu não precise, e o homem não se toca muito com isso, mas é aquela vitrine que você passa olhando, porque tem vitrines que você passa batido e nem sabe, né? Sim. E o que atrai, eu sou das antigas, o que atrai e puxa o consumidor para dentro da loja, não é só o tal do destino hoje que as mídias fazem, né? Que todo mundo faz, mas tem o fluxo o fluxo de impulso. Perfeito. E eu acho que a tua loja é muito impulso. Fala como é que é o desenvolvimento desse VM lá. Na verdade, eu vou primeiro falar do nascimento disso, né? Isso nasceu de anos atrás, quando eu abri a minha primeira loja, que era uma loja de lingerie. Me lembro disso. Né? E ali eu ia falir, cara. Eu ia quebrar. Simplesmente eu não estaria aqui hoje. Né? Porque eu montei aquela loja linda, toda arrumada, eu tinha um sócio na época e não vendia nada. O dia que a gente estiver junto, eu vou te mostrar essa agenda. Eu tenho essa agenda guardada até hoje. Bom, esse meu sócio da época viajou e eu, desesperado, amarrei um pedaço de pano em cada vitrine, escrevi em jornal liquidação e a loja saiu de R$800 por dia para R$3.000 por dia. Cara, foi uma semana de venda. Na hora que ele voltou de viagem, ele bate, mas isso tá uma bagaceirice, tira isso. Eu falei, cara, mas tá vendendo? Mas tá vendendo o que os clientes acostumaram. Cara, aí tirei, né? Na hora que eu tirei a venda, pau, caiu de novo. Passou uma semana, eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente é sócio, uma semana você, uma semana eu. E aí nasceu essa história em mim, né? Que antigamente a gente falava que era boi de piranha, né? Hoje não, hoje trocou o nome, hoje é produto isca. Né? O que é? A gente trazer a consumidora para que ela veja que ali tem uma oferta imperdível e desperte o interesse nela em renovar os produtos de casa. Isso funciona para a gente muito bem, a gente tenta sempre mudar isso e colocando, Xará, assim, sempre um produto imperdível, uma coisa que a gente sabe que só a First Class tem. Cara, isso é muito legal. Eu conheço uma marca, né? Que ele veio, a história dele, ele era camelô. E aí, ele botava os produtos dele na rua, e aquela famosa, não sei se as pessoas sabem, do tal do paraquedas, né? O paraquedas, sim. Os produtos ficam em cima de um saco de uma lona, vem o rapa, ele agarra aquilo e sai correndo para não ser pego. Sim. E aí ele montou a primeira loja dele. O que ele fez? Eu vou fazer o conceito do camelô dentro da minha loja. Ele fez aquelas bancadas com os produtos isca, né? E o cara vende, que é um absurdo, trazendo uma experiência simples, uma experiência do camelô que botou em prática. Então você vê que tem vários formatos, tem várias formas de você trabalhar um VM, trabalhar uma chamada. E o importante, claro, é a venda. Em última análise, a gente tem que vender. Sim. Então, a gente tem que ver e tem que adaptar o nosso produto à melhor forma de se vender. E eu vejo quem tem loja que a vitrine é fundamental, né? O visual, o VM é muito importante. E é o que eu te falei. Quando a gente passa numa loja sua, realmente a gente para ver ali a promoção exclusiva, o preço do dia, não sei o quê, porque chama atenção mesmo. E uma coisa importante, André, é o seguinte, é sempre olhando para dentro da própria microrregião. Então, se você pegar, por exemplo, o produto de Nova Iguaçu, ele não está com a mesma frente do produto da Barra, por exemplo, porque a gente entende que o perfil do consumidor de lá é diferente do perfil do consumidor daqui. Então, assim, isso é muito importante também, a gente tentar sempre chegar o mais próximo possível do desejo daquela região. Perfeito. Falando de First Class, 250 lojas, plano de expansão, como é que está aí para esse ano, para o ano que vem? André, vem mais coisa aí, como é que está? Então, eu vou falar para você um trabalho que a gente está fazendo muito forte a partir de então. Eu estou trabalhando muito forte para que a gente se torne a número 1 da venda online do Brasil para os próximos 5 anos. Fazendo um trabalho muito forte de omnicanalidade. Para quê? Para que os nossos franqueados sejam cada vez mais fortes nas suas micro-regiões. Tá? Então, assim, eu não tenho preocupação em abertura de loja. Aliás, é uma coisa que eu nunca tive. Eu quero que os meus parceiros comerciais espalhados pelo Brasil, essas pessoas que colocaram a bandeira da First Class por aí, elas estejam cada vez mais satisfeitas e que você me deu um espelho que eu olho muito, que é o pessoal da Boticário.
sabe? Para mim é o exemplo número 1 no Brasil de Eles franquia. estão com vários canais de distribuição e é um espetáculo. É isso. Então, assim, esse é o meu sonho de consumo, é olhar o tempo todo para o que eles fazem e estar muito próximo. Eu sei que é muito difícil, porque eles são muito bons, mas assim, é sempre olhar para a minha equipe, para os meus franqueados e fazer com que eles estejam cada vez mais felizes, mais satisfeitos e mais fortes. Mas isso é exatamente a gente olhar para quem a gente quer ser, né? E respeitar e ter também a hombridade de falar que, pô, eu quero esse exemplo. Claro. Porque tem muita gente que acha que não, vai falar que vai copiar tudo o Boticário, mas não vai falar que está levando como exemplo o Boticário. Eles são meus ídolos, referência, Nossa Senhora. É referência realmente, pô, mundial, vou dizer, porque os caras são muito corretos e muito fazem um trabalho, executam um trabalho muito bacana. Sem perder a essência da história, que é estar parceiro dos parceiros deles o tempo todo. Isso, para mim, é fantástico. É muito mais importante do que o tamanho que eles têm, é a forma com que eles lidam com isso. E é muito legal, porque, como a gente falou aqui, o meu primeiro MBA de varejo de serviço em 2002, a gente abriu com uma palestra para 400 e poucas pessoas, em que a gente trouxe o Arthur Gribal, que hoje é presidente do Conselho do Boticário, e o Charuto da Richa, grande amigo nosso, grande parceiro, para trazer os conceitos, as experiências, que quando o pessoal fala muito de experiência hoje, né? Todo mundo fala de experiência. Eu brinco que experiência começou com o Charuto, com o Ricardo, na Praia do Arpoador, pintando as camisetas na praia e fazendo caça submarina, que ele era campeão, né, campeão mundial de caça. Um beijo aí para o Ricardo, meu parceiro, amigo, e o Boticário, que veio falar lá na época também com o Arthur Grimbal. E o cara é uma universidade do varejo e do franchising. Né? Verdade. André, se você tivesse que dar algum conselho, eu quero montar uma loja de cama, mesa e banhos, já montei a minha, tenho uma loja, 2 lojas, e eu falo sempre aqui, o sonho dessas pessoas que estão começando é isso que a gente está propondo na nossa academia lá, é fazer com que essas pessoas consigam atingir e conversar com o André. Claro. Porque, às vezes, o André é uma pessoa que eu não consigo acesso, eu não tenho como, porque eu não conheço, né? E eu acho que a gente está falando tanto de propósito aqui, né? Tanto de valores. Eu prezo muito isso lá na empresa, da gente trazer e puxar e tentar orientar os pequenos. Perfeito. Então, se você tivesse que dar um conselho para um franqueador que está começando agora, seja uma loja concorrente da tua, seja, sei lá, moda, beleza, gastronomia, qual o conselho que você daria para eu seguir nessa linha de franquia? Perfeito. Bom, o primeiro conselho para o franqueador, né? É muito importante que ele, enquanto franqueador, ele se colocasse no chapéu de franqueado e falasse: eu compraria essa marca? Perfeito. Se ele comprar de fato a marca, ele vai vender a marca. E a marca vai ser um sucesso. Porque é a gente se colocar no lugar do outro incansavelmente. Então, assim, esse é o conselho que eu posso dar para franqueador, porque a gente sabe que, infelizmente, não é a maioria que pensa assim, né? Eu gosto de ganhar dinheiro com o franqueado, nunca do franqueado. Então, assim, é parceria, é ganha-ganha, é dar a mão, é avaliar muito bem a entrada para não chorar na saída. Sabe? A pessoa tem que ter brilho nos olhos, ela tem que gostar daquilo, ela tem que ser empreendedora de corpo e alma. Isso, para mim, é vital para que uma relação funcione. Tá? Bom, e para o pequeno varejista, o que eu acho? Que eu lá atrás fui pequeno varejista, né? E eu penso, eu tento não perder a essência o tempo todo, apesar do tamanho, mas assim, e como eu faço isso? Eu faço executando reuniões mensais com a equipe de venda, com os franqueados, tanto presencialmente quanto online, né? Visitando loja, abrindo para ouvir conselhos e esporros de funcionário, inclusive. Tá? Outro dia deu, por exemplo, um problema com um edredom nosso e realmente veio um lixo. Eu falei, gente, pode falar aqui, só não me esculacha, mas fala aqui porque eu estou aqui para resolver o problema, não estou aqui para botar sujeira para debaixo do tapete, não. Eu quero resolver. Bom, então o conselho que eu posso dar para o pequeno varejista é o seguinte: não coloque produto em promoção que não vendeu.
compre produto para vender em promoção. Ou seja, pensa a operação como um cara grande, porque a diferença do grande para o pequeno é que o grande pensa grande e executa. O pequeno vai resolvendo as coisas. Pagando incêndio. É isso. Muito bom. E para um franqueado? Eu quero virar um franqueado. O que você recomendaria para essa pessoa que está querendo pegar uma franquia? Perfeito. Bom, o primeiro de tudo é o que ele se identifica de coração, né? Porque você imagina que a franquia, um negócio, não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros. Ele vai fazer uma maratona, né? Então, assim, primeiro de tudo, ele se identificar com a marca e com o negócio. Primeiro de tudo. Segundo, depois que ele se identificou, à medida que ele tem a relação com o franqueador, liga, pede para entrar em contato com quem ele quiser e conversa a respeito de como é o modelo da franquia. Porque é muito importante. Não pega o telefone de 2, 3 que o franqueador indica, não. Pega o telefone, pede para o franqueador a quantidade de telefones que ele puder te dar. Eu faço isso na First Class. Então eu falo assim, antes de assinar contrato, antes de qualquer coisa, eu falo, olha, vê com quais pessoas você quer falar, me passa que eu te passo o telefone. Isso é muito importante porque ele vai entender como é que é fora aquela mesa. Isso é muito importante porque assim, ele vai se sentir confiante nisso. Outra coisa que eu acho que é um exercício bem bacana. Você comprar pequenas empresas de grande negócio, sem fazer propaganda aqui, mas já fazendo, pega ali, vê quantas lojas abriram, quantas lojas fecharam, qual a nota de satisfação do franqueado. São coisas que são básicas, porque você não pode querer abrir um negócio com a emoção. Você tem que colocar a emoção numa caixinha e trabalhar 100% com a razão, porque aquilo é teu futuro e assim, é um investimento de uma vida, às vezes, que a pessoa faz e ela não pode errar. Cara, é uma unanimidade. Todas as marcas que eu converso aqui, marcas legais, elas sempre falam isso. É a identificação. Pessoal, antes de pedir ao André umas considerações finais, eu vou dar um depoimento aqui que ele falou, né? Eu até dei um intervalo porque eu estou com a garganta meio prejudicada para tomar uma água. Ele falou, eu acho que é a emoção de falar com você que há muito tempo a gente não falava, né? E aí, realmente, já tinha um tempo que a gente não falava. E você vê que quando existe respeito entre as pessoas acompanham o trabalho uma da outra. O André recentemente me indicou um amigo dele para a gente fazer a formatação da marca, né? Perfeito. E eu achei muito bacana isso, porque já tinha um tempo, né, que a gente não... o dia a dia acaba afastando as pessoas, por isso que eu quero trazer essa academia de negócios para manter ali um círculo de marcas legais, marcas fortes, em que a gente possa trocar e se fortalecer. E aí é isso. O André indicou para a gente aqui um amigo dele que formatou a marca com a gente e foi assim uma experiência muito legal. Agradeço ao André por ter se lembrado, né, da gente e é muito bacana. E André, a gente está quase encerrando. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais. Como é que você está vendo esse mercado hoje, esse momento tão delicado que a gente está passando? Mas eu volto a dizer aqui, eu falo em muitos eventos e podcasts que eu participo. Eu comecei a trabalhar com varejo tem 35 anos. Ou seja, não era nem nascido, a gente já trabalhava com varejo. E eu sempre vivi esse país com crise, né? Então, a gente tem que saber sobreviver, a gente tem que saber enfrentar as crises. Perfeito. Não adianta parar e falar, vou deixar a crise passar para eu enfrentar. Esse momento agora é um momento delicado. Então, eu queria que você, a sua visão desse mercado, perfeito, a sua visão do mercado de varejo e, consequentemente, a visão do mercado de franquia. Perfeito. Bom, sobre a crise, eu aprendi uma coisa lá atrás, desde quando eu andava de ônibus. Desde quando eu andava de ônibus. Tá? A palavra crise, você tem que diariamente tirar o S dela. Essa é a nossa obrigação. É criar alternativas o tempo todo, porque a gente sabe que em algum momento, o Brasil sempre teve isso, o Brasil é cíclico, né? Ele fica muito bom, daqui a pouco ele fica muito ruim. E o que a gente vai fazer? De duas uma, ou a gente vai chorar, ou a gente vai vender lenço. Eu todos os dias, André, saio de casa para vender lenço. Então, assim, a nossa obrigação, a gente movimenta muita gente e a gente tem a obrigação de se melhorar o tempo todo
de se reinventar. Então, o que eu posso passar de recado para tantos e tantos empreendedores, essa não foi a primeira, não vai ser a última crise que a gente está vivendo, independente de política. A minha política é a first class. E para isso eu me preparo diariamente e eu o tempo todo saio de casa para entregar para a equipe o meu melhor, tá? O meu melhor, através do que a gente pode se reinventar, se preparar, ouvir, né? Ouvir e estar muito mais perto do consumidor o tempo todo. Outra coisa, ninguém no mundo faz varejista como o Brasil. Com certeza. É isso. Nós somos... eu digo que empreender no Brasil é para poucos. E no Rio de Janeiro são para os loucos, né? Porque eu vou te falar uma coisa, e realmente é isso. Ninguém faz empreendedor e varejista como o Brasil. Não. Tem toda a razão. E se eu quiser entrar para a família First Class, se eu quiser já franqueado da First Class, o que eu faço hoje? Então, ou você vai entrar em contato comigo no Instagram, né? Porque tem gente que agora que eu estou começando a virou blogueiro, está virando blogueiro. Blogueiro sênior. Blogueiro sênior. A pessoa às vezes vai entrar em contato comigo ou em contato com a marca e eu vou bater papo com ela. Você lembra do Instagram? Eu não me lembro do meu, então por isso que eu pergunto. O meu é André Pivete _ eu acho que é o nome oficial. André Pivete oficial vai me achar. Pronto, vai achar. Pô, Pivete é fácil de achar. É difícil de pegar, mas é fácil de achar. Tá? Então, assim, vai entrar em contato comigo ou vai colocar no Instagram da marca ou no www da marca e, a partir daí, vai conversar comigo. Por quê? Diretamente com você. Diretamente comigo. Porque eu tenho que ter afinidade com a pessoa. Eu tenho que gostar da pessoa, a pessoa tem que gostar de mim, porque não é um negócio. A First Class não é um negócio. A First Class é muito mais do que um negócio. Eu trabalho por prazer, eu trabalho por amor e quero que as pessoas que estão comigo, elas façam a mesma coisa. Então, assim, o cara pode vir com uma caixa de dinheiro, pode ser o cara mais rico da Babilônia. Se não tiver identificação com ele, ele não vai entrar na First Class. Assim, eu sou desse jeito. As pessoas que estão dentro da rede são pessoas que frequentam a minha casa e eu não abro mão disso por nada nesse mundo. Isso é muito legal, porque primeiro é desconstruir a venda, né? Então você tem que desconstruir a venda para ver se realmente o cara está afim de entrar. Perfeito. Se ele quer entrar naquele jogo ou não. Isso, cara, faz toda a diferença. E, às vezes, também a tal da negociação, né? O test drive, ou você ouviu o cara antes. A gente já trabalhou com todo tipo de marca. Tinha marcas, às vezes, que falavam, olha, faz toda a expansão, assina o contrato e pronto, e manda o franqueado para treinamento. Ou eu falava, gente, mas vocês não querem nem ver quem é o cara? Ver se tem afinidade, claro. Olho no olho, se tem sinergia. Então, é muito estratégia e filosofia de cada marca. Mas... eu concordo, compactuo 100%. Quando a gente está formatando, trabalhando, começando a trabalhar com uma expansão, a gente fala, cara, o dono tem que dar a palavra final. Ele pode até não participar de todo o processo de vários leads, etc., mas chega um momento em que ele tem que ter essa aproximação para ver se dá continuidade ou não ao processo. Sim. Está perfeito. Uma outra coisa interessante que a gente faz sempre, André, é o seguinte, antes de assinar qualquer tipo de contrato, eu gostei dele, ele gostou de mim, eu falo, escolhe a loja que você quer ficar, sem ter assinado nada, fica lá 10 dias, 15 dias, um mês, depois que você ficar lá, se você achar que deu certo, você volta e aí a gente anda. Muito bom. Gente, falamos aqui com o Xará, com muito propósito e valor. Cara, foi um papo assim, André, obrigado, muito gostoso, muito maneiro, espero continuar revendo e aproximar mais esse bate-papo aí com a galera. Vou fazer alguns convites para você fora a câmera, porque ainda não está sacramentado, mas vamos com tudo. Obrigado aí pela sua disposição e valeu, galera.